além disso tudo, já que a gente está falando, tá, mas por que ele não dorme? Mesmo com tratamento, não está mudando. O que a gente vai ter? Tem outros diagnósticos diferenciais, e outros, ou até mesmo comorbidades, do sono mesmo. E o que a gente vai ter, então? A síndrome das pernas inquietas, por exemplo. O que é a síndrome das pernas inquietas? Aquela inquietude na perna, que no final do dia está assistindo televisão, eu estou lendo, estou já deitada e não tenho posição para pôr a perna. E a perna começa a incomodar, eu tenho que esticar, eu tenho que encolher, e se alguém está junto comigo que eu não posso ficar mexendo a perna, aí é pior ainda. Eu brinco assim, a viajar de avião, classe econômica, para quem tem perna inquieta, é um caos. Não tem posição para pôr a perna. E a vontade é ter, ficar andando pelo corredor, e aquela inquietude. E isso dificulta o adormecer. E, muitas vezes, o paciente se queixa de insônia, mas ele tem perna inquieta. E, muitas vezes, o paciente não vai nos queixar da perna inquieta se a gente não perguntar. E ele até acha que é problema vascular. Muitas vezes, eles acham. E eles não vão ter ideia. Ela pode ser hereditária, e existe uma história familiar, muitas vezes é mais mulheres de uma mesma família, mas existe também secundária, outras coisas. E uma das coisas que faz perna inquieta são os antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina. A quetiapina e outras medicações fazem síndrome das pernas inquietas. E se a gente não identifica isso, a gente vai tratar a insônia e não vai resolver. E o que a gente vai ver aqui em comum que tem? A história familiar, muitas vezes a insônia também tem uma história familiar. Eu vou ver uma dificuldade para iniciar o sono, quadros de depressão e ansiedade, eu vou ver algumas alterações do funcionamento diurno, sonolência, que são comuns para a insônia. E que, às vezes, a gente passa desapercebido. E como é que eu vou tratar a síndrome das pernas inquietas? É com pramipexol, né? É uma das medicações que atua sobre perna inquieta. Mas eu tenho que dar 2 horas antes do paciente começar a ter os sintomas, senão não vai resolver. Então, e se ele não tem todas as noites, aí fica mais difícil. E, ao mesmo tempo, eu vou ter que pensar em reposição de ferro, porque, às vezes, isso tem a ver com reposição de ferro, uma baixa ferritina, e a ferritina, às vezes, está dentro do normal, mas de 40 para baixo eu tenho que pensar que isso pode ser significativo para esses pacientes. Existe uma outra comorbidade que a gente não pensa, que é a apneia do sono. Quantas vezes o paciente tem, na verdade, uma apneia e também tem insônia? Antigamente se falava assim, não, o paciente com apneia tem sonolência. Não, o paciente com apneia não tem só sonolência. Ele pode ter insônia também. E hoje tem um diagnóstico que se chama COMISA, que é comorbidade, insônia e apneia. A frequência é muito grande de pacientes que têm apneia e que têm insônia e vice-versa. E na COMISA, então, a gente vai ter prejuízo funcional, despertares frequentes, quer dizer, a gente vai ter assim, sintomas muito, muito parecidos com o de insônia. E se a gente não trata a apneia, se a gente não identifica isso, a gente não vai tratar. E a forma de eu identificar é fazendo a polissonografia. Então, a polissonografia vai ser útil para a insônia, para ver se tem tempo de curto sono, menor, encurtado, para ver se tem apneia do sono, eu tenho que fazer polissonografia. E o que a gente vai ver, então, é que tem um risco de mortalidade maior, mais transtornos cardiovasculares, que eu já tenho isso com a insônia. Então, vai aumentar muito mais a gravidade. Assim como fica mais difícil o paciente, quando tem transtorno psiquiátrico, aceitar o CPAP. Pensa num paciente ansioso usando uma máscara que empurra ar comprimido para dentro do nariz dele. O paciente não consegue usar. Então, a aceitação, quando eu tenho insônia, eu não durmo, ainda ficou com aquilo me empurrando. E, às vezes, eu tenho uma ansiedade ainda. Eu não vou conseguir usar CPAP. Então, a adesão fica pior nesses pacientes. E, muito frequentemente, esses pacientes vão tomar hipnóticos. E daí vai piorar mais a apneia deles. Então, isso é um erro que a gente não sabe, não percebe, muitas vezes, e que também pode dificultar a melhora da insônia desse paciente, que, na verdade, ele tem, mas ele tem um outro quadro. A apneia eu vou tratar, então, com o CPAP ou com o aparelho intraoral, que os dentistas fazem, que é um avançador de mandíbula, muitas vezes, e o tratamento da insônia com a terapia cognitivo-comportamental, inclusive, vai ajudar na adesão do CPAP. E, eventualmente, vou tentar evitar benzodiazepínicos. Se eu tiver que usar algum indutor do sono,
Zolpidem, Exopiclona são mais tranquilos dentro das seguranças outras que a gente tem por aí. E também a trazodona, eventualmente, tem sido utilizado com uma certa frequência.